Quem está feliz com Jesus aqui? Ixi! Vou perguntar de novo. Finge que eu não perguntei ainda, viu, Jesus? Quem está feliz com Jesus aqui? Amém! Como é bom quando Deus move no lugar onde nós estamos, não é verdade? Mas melhor ainda é quando nós nos movemos ao lugar aonde Deus está movendo. Nós vamos ao lugar, quando nós ativamos a nossa vontade de estar onde Deus está movendo, os milagres acontecem. E é diferente, é bem diferente. A palavra fala no livro do profeta Jeremias de um lugar chamado Gileade, conhecido pelas águas que ali existiam, uma região montanhosa, que haviam águas que curam, águas medicinais. E certa vez o profeta chamou a atenção do povo. Ele falou: vocês estão procurando cura em outro lugar, por quê? Não há bálsamo suficiente em Gileade? Não há bálsamo suficiente aqui? Bálsamo é a unção que cura e cura sem machucar. Ferida não cura ferida. Ninguém precisa ferir alguém para curar ninguém. Há bálsamo suficiente em Gileade. E o Senhor diz: eu vou encher a vida do meu servo com tanta unção, que quando ele ministrar, a enfermidade da alma não vai poder prevalecer. A enfermidade no espírito não vai poder prevalecer. A doença do corpo não vai poder prevalecer. Porque é a unção nova. E é a unção que cura e cura sem machucar. Um servo ungido cura pela bondade de Deus. Você pode repetir isso comigo? Todos nós aqui, nós somos servos de Deus. Levanta suas mãos, fala: um servo ungido cura pela bondade de Deus. Agora fala forte: ferida não cura ferida. Ninguém precisa ferir alguém para curar ninguém. Há bálsamo suficiente aqui para curar sem machucar. Eu tenho muito respeito a todas as religiões, mas todos os líderes de religiões que tentaram se colocar à altura do cristianismo morreram e estão enterrados. Se você pegar um avião hoje e for lá para a França, lá vai ter um túmulo e nesse túmulo vai estar escrito: aqui jaz o corpo de Allan Kardec. Se você pegar um avião e for lá para a Índia, lá vai ter um túmulo e nesse túmulo vai estar escrito: aqui jaz o corpo de Siddhartha Gautama, o Buda. Se você for lá para a Arábia Saudita, na cidade de Meca, lá vai ter um túmulo e nesse túmulo vai estar escrito: aqui jaz o corpo de Maomé. Todos os líderes de religiões que tentaram se colocar à altura do cristianismo morreram e estão enterrados. Mas se nós pegarmos um avião hoje e formos para Israel, na Velha Jerusalém, lá vai ter um túmulo, o túmulo de Jesus Cristo, e neste túmulo vai estar escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele vive. Nós não precisamos procurar cura em outro lugar. Através do sacrifício de Cristo, a cura, a bálsamo, a unção suficiente aqui. Suficiente. Mas esse não é o tema. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 19, versículo 27. O tema da palavra hoje, eu vou ser muito breve. Não vou demorar. João capítulo 19, versículo 27. Algumas segunda-feiras atrás, a Paula pregou este versículo, cujo tema era Maria, mãe da igreja.
E quando estava preparando esta mensagem, esta partilha, eu pedi a Deus algum direcionamento. E o Senhor me chamou muito a atenção. Porque olha o que diz, João 19, 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. O que é levar Nossa Senhora para casa? O que nós aprendemos quando nós chamamos a presença de Nossa Senhora para nossa casa? A primeira lição importante que nós aprendemos com ela é ter intimidade com Cristo. A Virgem Maria, ela não foi apenas uma religiosa que vivia a religião, que vivia uma religiosidade, mas ela viveu tendo um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento profundo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para todos nós: onde que nós estamos errando com relação à intimidade com Deus? Com relação à intimidade com Jesus Cristo? Será que eu tenho vivido uma vida de religiosidade apenas por medo, servindo a Deus, buscando a Deus apenas por medo de ir para o inferno? Ou eu estou buscando a Cristo porque Ele é tudo que eu preciso, porque Ele é quem eu amo, porque eu quero ter uma relação íntima com Ele, uma relação profunda com Ele? Onde que nós estamos errando? E eu comecei a olhar para a minha vida. Muitas vezes eu entrava até mesmo no sacrário, parecendo um robô, duro, com medo. Parecia que se eu fizesse qualquer movimento brusco ali dentro, eu ia ser castigado. As minhas orações, eu percebi que estavam se tornando orações mecânicas. Não estava tendo aquela intimidade com Deus, aquela conversa. E eu passei a fazer algumas experiências. Eu passei a entrar no sacrário, eu nem sentava no banco, eu estava sentando no chão. Como se, e de fato, eu estivesse indo ao encontro do meu Pai, para conversar com Ele. E eu falei: Jesus, eu não vou ficar fazendo nenhuma oração mecânica aqui, soberano Deus, eterno Pai, papapá. Não. Eu sentei no chão ali no sacrário, e eu falei: Pai, eu estou aqui. Preciso conversar. Para quem não sabe, eu perdi meu pai biológico aos 3 anos. E isso sempre foi um buraco no meu coração. Há uns tempos atrás, eu achei uma fita minha, fita do meu aniversário de 1 ano. E aí eu achei uma pessoa que fazia a conversão para passar para um pendrive, e aí eu peguei e coloquei na televisão para assistir. E para mim foi muito difícil, porque foi a primeira vez que eu ouvi a voz do meu pai, depois de adulto. Eu não lembrava, não tinha memórias com meu pai. E naquele vídeo do meu aniversário de 1 ano, eu ouvi a voz dele. Até então, o único som que eu tinha ouvido de meu pai foi em 2013, quando a minha avó faleceu, onde tirou o caixão dele, colocou todos os seus ossos num saco preto de lixo. E eu não tive coragem de ver, mas no momento que foi sepultar a minha avó, o coveiro pegou lá o saco que estavam os ossos do meu pai, e eu escutei os ossos dele batendo. Foi o primeiro som que eu ouvi. E aí depois ter ouvido a voz dele através daquele vídeo, para mim foi muito emocionante, porque eu nunca tive nenhuma experiência de intimidade, de relacionamento com o meu pai,
que eu me lembre. E eu comecei a pensar no sacrário. O meu Pai, o nosso Pai, Jesus, nosso Pai, Deus, Ele está aqui presente para encher todo o buraco do nosso coração, para ter um relacionamento de intimidade, para ouvir a nossa voz. Meu irmão, quanto tempo que Jesus fica esperando você ali no sacrário, esperando para ouvir a sua voz? Ou na sua casa, ou no seu quarto, onde você estiver, Jesus está esperando para nos ouvir, para ter uma intimidade, uma conversa não da religiosidade, mas uma conversa íntima. Onde que nós estamos errando com relação à intimidade com Deus? Outra coisa que nós aprendemos com a Virgem Maria, quando nós trazemos ela para a nossa casa, é que nós temos a certeza de que Jesus está no controle de tudo. Quem tem intimidade tem confiança. Quem tem intimidade não se preocupa. Quando Nossa Senhora deu o sim para trazer o nosso Salvador, trazer Jesus Cristo, talvez por um momento ela teve medo. O que vão pensar de mim? O que José vai pensar de mim? Como que eu vou dizer isso? Que eu estou grávida do Espírito Santo? Imagina. Mas a partir do momento em que ela disse sim, ela confiou. Deus está no controle de tudo. Você pode repetir isso comigo? Deus está no controle de tudo. Pode ser mais forte. Deus está no controle de tudo. E de toda a nossa história, Deus está no controle. De todos os nossos problemas, Deus está no controle. De toda a nossa família, Deus está no controle. Vou contar uma história conhecida aqui. Uma senhora, uma vez, passava muita dificuldade. E ela estava sem alimento. E na sua cidade tinha um projeto social na rádio, onde a pessoa que passava dificuldade ligava, uma alma caridosa ia lá e doava algum mantimento. Ela ligou nessa rádio, explicou a situação dela, que estava passando muita dificuldade, não tinha o que comer. Um secretário do diabo, uma pessoa que serve ao diabo, ouviu e falou: hoje eu vou pegar essa mulher. Ela se diz cristã, porque na rádio ela falou: Deus proverá. Ele falou assim: então vamos ver. Foi lá, comprou tudo, muito mais do que ela tinha pedido. Um banquete. Quando ele bateu na porta dessa senhora, ele entregou todo o alimento, ela ficou muito feliz, chorou, agradeceu a Deus. Ele falou: a senhora não quer saber quem foi que mandou? Ela falou: não precisa. Eu sou serva de Deus, e quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. A nossa vida, quando nós temos intimidade com Cristo, assim como Nossa Senhora, nós passamos a acreditar e confiar de que nossa vida está no controle de Jesus Cristo. Quem está com a vida no controle de Deus aí? Mesmo com os problemas. Pensa aí no problema grande que você tem aí, ó. Levanta bem alto as suas mãos, fala: minha vida. Pode ser mais forte, fala: minha vida. Controle de Deus. Não temerei. Amém? A nossa vida está no controle de Deus. Outra coisa que nós aprendemos com a Virgem Maria, quando nós trazemos ela para a nossa casa, é a fazer e manter as alianças que fazemos. Em todo momento, Nossa Senhora ela foi fiel à aliança que ela fez com Deus. Ela foi fiel à aliança que ela fez, ao propósito que ela fez
com o nosso Senhor? Será que nós estamos sendo fiéis? Hoje, rasga-se, quebra-se aliança como se rasga um papel. Não é verdade? Eu acho que eu já até falei isso aqui, mas certa vez Deus falou assim para Moisés: Moisés, está vendo o teu povo? Se desviou. Estão adorando um bezerro de ouro. Eu vou acabar com todos eles. Vou acabar com tudo e vou começar uma nova história a partir de você. Se fosse qualquer um de nós, a gente falar: é verdade, Deus. Vamos fazer isso. Acaba com tudo e vamos começar uma nova história. Moisés olhou para Deus e falou assim: teu povo, Senhor. Deus tinha falado que o povo era de Moisés. Ele falou: teu povo, Senhor, não faça isso. O que dirão as nações? Que o Senhor fez uma promessa e não a cumpriu? E Deus abençoou Moisés e o povo porque Moisés era um homem de aliança. E numa aliança não é tudo mar de rosas. Vamos pegar alguém que é casado aqui faz tempo. A Gra e o Kleber, vocês são casados há quanto tempo? 20? 20? 21? 21 anos de casada. Vocês têm uma aliança, não tem? É um mar de rosas? Você acorda todo dia, você fala para ela: ó, amada minha. Ela olha para você e fala: ó, amado meu. Viemos e passeemos pelo jardim. E ele fala: vamos cantando hinos ao Senhor. É assim todo dia? Que casamento chato se fosse todo dia isso, hein? Amada minha, amado meu. Tem dia que vocês quebram o pau, né? Com moderação. Mas isso não faz a gente perder a aliança. Os problemas. Quem quer ter uma aliança verdadeira com Deus? Uma aliança profunda, de intimidade, de relacionamento, de amor. Fala: eu preciso ter aliança. A intimidade e a aliança, elas andam de braço dado. E por último, para terminar, o íntimo de Deus, ele não precisa viver se comparando. O que mais machuca a gente é a gente ficar se comparando com o outro, né? Quem tem um relacionamento de intimidade com Deus sabe o seu valor. Quem lembra do evangelho da semana retrasada? A semente caiu na terra boa, deu fruto, não é? A semente é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para nós. A terra é o nosso coração. E Jesus dá alguns exemplos. Ele fala que algumas sementes caem no caminho, as pombas vêm e comem. O diabo tentando roubar a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. Depois ele dá um outro exemplo de uma semente que caiu em um solo pedregoso. Passa alguma tempestade, um vento forte e arranca aquela árvore. O que nasce ali não tem firmeza, religiosidade. A religiosidade, quando nós não temos intimidade com Deus, qualquer probleminha da vida a gente abandona. A gente se desprende, a gente sai da igreja, a gente para de servir. Depois fala sobre a semente que caiu no meio dos espinhos. E os espinhos representam as angústias, as ilusões da vida. E Jesus ainda coloca no texto como as riquezas são ilusórias. Porque a gente pode ter tudo, vai ficar tudo aqui, nós não vamos levar nada. É ilusão. Depois, Jesus fala de uma semente que caiu em terra boa. A terra boa é o nosso coração. Coloca a mão no teu coração e fala: o meu coração é uma terra boa. E aí entra o que eu estou dizendo. Fala que algumas sementes produziram 30 frutos, outras 60 frutos, outras 100 frutos. Quantas vezes você fica comparando os frutos que você tem dado
com os frutos do outro? Se eu dei 100 frutos, eu não posso me achar superior a quem deu 60 frutos. Se eu dei 60 frutos, eu não posso me achar superior àquele que deu 30. E da mesma forma, aquele que deu 30 não pode se achar inferior àquele que deu 60, àquele que deu 100. Porque Deus, Ele te usa de acordo com as suas limitações. Deus não vai cobrar de você mais do que você pode dar. Então não se compare. Não viva nessa aflição de querer ser igual ao outro, porque Deus vai te usar da maneira que você é. Deus vai fazer os frutos nascerem em você de acordo com as suas limitações, de acordo com a sua realidade. E eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Eu quero ler um texto. É um dos textos que mais falam de intimidade. Mateus, capítulo 6, verso 6. Presta muita atenção. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Eu vou ler mais uma vez. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. Repete isso, e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que o vê no lugar oculto, te recompensará. Eu quero te convidar a fazer essa experiência com Deus. A fechar a porta do seu quarto e falar com teu Pai, porque Ele é o teu Pai. A buscar essa intimidade com Ele. Ele está ansioso para ouvir a tua voz hoje. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos cantar essa canção. E que ela seja a tua oração nessa noite. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem Só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou e a vez Sabe quem eu sou? Ele te viu chorar. O Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, o Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Levanta suas mãos. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente,
o Pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, o Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Levanta a sua voz. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar? E se precisa? Declare suas vozes. Não preciso de... Levanta a sua voz. Declare isso. Eu sou o teu Pai. Não é sobre... É isso que o Senhor quer. Intimidade. Intimidade. Dá um abraço aí na pessoa do teu lado. Fala, o Senhor quer ter intimidade com você.